Sempre pensei que o amor fosse a dança de samba mais vibrante, um instinto explosivo que não precisa de hesitação. Mas eu nunca imaginei que essa dança começaria com o grito da morte, na escuridão profunda dos escombros, e com um homem que carrega o sopro do gelo. O destino me lançou nos braços dele, um médico militar, no exato momento em que o mundo ao meu redor desmoronava. Doha estava abafada. O calor escaldante parecia querer queimar tudo, mas não conseguia apagar a chama intensa que ardia em meu coração e no coração de milhares de torcedores brasileiros que lotavam o estádio 974. O ar estava denso, exalando o cheiro de suor, de comida de rua e de um aroma característico das grandes festas, o cheiro da esperança. Eu sou Isabela. E hoje, sou a personificação de tudo o que há de mais brilhante no Brasil: a camisa verde e amarela, o cabelo cacheado longo e selvagem cuidadosamente trançado, e um sorriso que nunca se apaga. O trabalho de repórter freelancer me dá liberdade, e o celular sempre firme na mão é a minha arma. Eu não apenas assisto ao futebol, eu vivo o futebol, eu o respiro e o transmito para milhares de pessoas que me acompanham pela tela pequena. Olá, galera, gritei para a tela do celular, com um sorriso radiante, enquanto a outra mão acenava com uma fita amarela. Aqui é a Isabela. Vocês conseguem acreditar? Estou bem na frente do 974. O estádio feito de contêineres. É uma loucura, mas é muito Brasil, não é? Ao meu redor, um mar de camisas verde e amarelas dançava e cantava. O som dos tambores de samba era contagiante, as vuvuzelas ensurdecedoras. Um grupo de homens com os rostos pintados com as cores da bandeira do Brasil passava tocando percussão, e os ritmos familiares não deixavam meus pés parados. Eu também dancei, um samba improvisado, com minha saia curta balançando e os cachos soltos. A vida é um festival, e eu estava no centro dele. Eu caminhava entre a multidão, ainda segurando o celular, absorta em filmar aqueles momentos maravilhosos. Não me preocupei em olhar o caminho, meus olhos estavam colados na tela, comentando, interagindo, com um sorriso inabalável. E então, em um momento do destino, enquanto eu estava distraída filmando um grupo de brasileiros praticando capoeira, meu pé tropeçou em algo. E eu caí. Um grito de surpresa escapou da minha boca. A queda inesperada fez o celular voar da minha mão e, o que é pior, eu cambaleei, perdi o equilíbrio e colidi com a pessoa que estava logo à minha frente. Imediatamente, senti uma aura gelada emanando daquela pessoa. Um frio que contrastava totalmente com o calor sufocante de Doha. E então, ouvi um som seco de algo se quebrando e um aroma familiar subiu. Cheiro de cerveja. Assustada, levantei a cabeça. Diante de mim estava um rosto sem expressão, olhos frios e severos. Ele vestia um uniforme militar verde-oliva, impecável e alinhado, mas agora, no peito e no ombro da farda, uma grande mancha de cerveja, encharcada, se espalhava. Ah! Eu sinto muito, gaguejei, com o rosto ardendo de vergonha. Levantei-me apressadamente, sacudindo a saia, e olhei novamente para aquele rosto frio como gelo. Eu não tive a intenção. Eu só estava distraída demais. Ele não disse uma palavra. Apenas me encarou com aqueles olhos gélidos e depois olhou para a mancha de cerveja no uniforme. Ele levantou a mão e, calmamente, espanou as gotas de cerveja restantes no ombro, como se estivesse espantando uma mosca irritante. Aquele gesto, junto com o silêncio assustador, me fez sentir minúscula e extremamente detestável. Não fique aí parada pedindo desculpas, ele finalmente disse, com uma voz fria e decidida. Ele não olhou para mim, mas apenas para a mancha no uniforme. Você tem ideia do quanto esta farda é importante? Eu sei, baixei a cabeça, com a voz baixa. Eu realmente sinto muito. Eu vou compensar você. Compensar? Ele soltou um riso sarcástico, sem um pingo de simpatia. Você consegue arranjar um uniforme novo agora mesmo? Fiquei muda. Não sabia o que dizer. O silêncio se arrastou como uma tortura para mim. Tudo bem, ele disse friamente, virando as costas sem me olhar nem mais uma vez. Da próxima vez, olhe por onde anda. Fiquei ali, atonita, observando suas costas enquanto ele se afastava. Uma postura ereta, rígida e cheia de disciplina. Senti uma onda de frustração subir. Como podia existir um homem tão frio e detestável?
Ele sequer aceitou minhas desculpas, não se deu ao trabalho de me olhar e simplesmente foi embora. Isabela. Isabela. O chamado de uma amiga me fez despertar. Ela correu até mim com uma expressão preocupada. Você está bem? Vi você caindo agora há pouco. Estou bem, suspirei, pegando meu celular do chão. Só dei o azar de cruzar com um louco. Um louco? Minha amiga perguntou curiosa. Quem? Um médico militar frio como gelo, respondi irritada. Derramei cerveja na farda dele sem querer, e ele nem sequer aceitou minhas desculpas. Minha amiga riu. E, você estragou o uniforme de um médico militar? Ele deve ter ficado furioso. Furioso a ponto de nem olhar na minha cara, resmunguei. Que sujeito odioso. Eu e minha amiga seguimos com a multidão, mas na minha cabeça, o rosto frio e os olhos severos daquele médico militar ainda me assombravam. O contraste entre o samba vibrante e a frieza daquele homem me despertou uma curiosidade silenciosa. Entramos no estádio. O ar lá dentro era ainda mais quente do que lá fora. O estádio 974, com sua estrutura única, era como uma caixa gigante guardando milhares de corações batendo no mesmo ritmo. Os gritos de torcida, as buzinas e os tambores criavam um som caótico, porém poderoso. Encontrei um bom lugar, onde podia ver claramente todo o gramado. Peguei o celular novamente e continuei a live. Olá, galera! Já estamos dentro do 974. O estádio de contêineres. Dá para acreditar? Estou bem aqui. A atmosfera é incrível. Ao meu redor, todos dançavam e comemoravam. Eu também dancei, um samba improvisado, mas em minha mente, a imagem daquele médico militar frio não desaparecia. O jogo começou. A seleção brasileira jogava com toda a paixão e habilidade técnica. Cada vez que um jogador brasileiro tocava na bola, o estádio inteiro explodia. O grito de Brasil, Brasil, ecoava, como se quisesse sacudir o estádio de contêineres. Eu filmava com entusiasmo, comentava sem parar, o sorriso sempre presente. Mas, em um breve instante, enquanto filmavam o ataque do Brasil, eu o vi novamente. Ele estava de prontidão na área destinada à equipe médica, não muito longe de mim. Ainda usava o uniforme verde-oliva, ainda frio e severo. A mancha de cerveja na farda já havia secado, mas permanecia ali como um rastro que me lembrava daquela queda fatídica. Ele estava parado, segurando uma maleta médica, com os olhos fixos no gramado. Ele não dançava, não gritava, não cantava. Apenas ficava ali, como uma estátua de gelo, cumprindo silenciosamente o seu dever. E eu? Eu me vi atraída por aquela frieza. Uma frieza que contrastava totalmente com o samba que ardia dentro de mim. Fiquei observando fixamente, até que um grito ensurdecedor me fez despertar. O Brasil tinha feito um gol. O estádio inteiro explodiu. As pessoas dançavam, gritavam, se abraçavam. Eu também dancei, eu também gritei, mas na minha mente, o rosto frio e os olhos severos daquele médico militar continuavam nítidos. Algo havia começado a brotar em meu coração. Uma curiosidade, um desafio e, talvez, algo mais profundo. O destino nos fez encontrar, de uma forma muito estranha e irritante. E eu tive a sensação de que aquilo era apenas o começo. A partida terminou com uma vitória sufocante de 1-0 para o Brasil. Todo o estádio 974 parecia explodir de alegria. Eu caminhava entre a multidão, ainda segurando o celular, absorta na live, compartilhando a alegria da vitória com as milhares de pessoas que me acompanhavam. Olá, galera! Gritei para a tela do celular, com um sorriso radiante, enquanto a outra mão agitava a camisa amarela e verde do Brasil, vitória. 1-0. Inacreditável. Brasil. Ao meu redor, um mar de camisas verde-amarelas dançava e cantava. O som dos tambores de samba era contagiante, as vuvuzelas ensurdecedoras. O ar estava denso de alegria, cheiro de suor, de comida de rua e de um aroma característico das grandes festas, o cheiro da vitória. Eu filmava com entusiasmo, comentava sem parar, com um sorriso inabalável. Caminhava entre a multidão, ainda segurando o celular, absorta em registrar aqueles momentos maravilhosos.
Não olhava para o caminho, meus olhos estavam colados na tela, comentando, interagindo, com um sorriso que nunca se apagava. A multidão de torcedores brasileiros não parava de sambar e cantar alto. Eu estava imersa em registrar aquela atmosfera frenética com o celular, sem perceber que uma silhueta sombria me observava silenciosamente de longe. Aquele médico militar frio ainda estava de prontidão na área médica, com um rosto severo, sem nenhuma emoção, em total contraste com a agitação ao redor. Seu olhar cruzou o meu por acaso, um relance gelado, e logo se desviou. Senti uma certa frustração. Como podia um homem ser tão frio? Ele não se dava ao trabalho de dar um sorriso, não compartilhava a alegria da vitória com ninguém, apenas ficava ali parado como uma estátua de gelo. Deixei o estádio 974 e me juntei à multidão que seguia para a fanzone. O ar do lado de fora estava ainda mais quente que lá dentro. O calor abafado de Doha, misturado com o fervor de dezenas de milhares de torcedores, criava uma pressão silenciosa. Eu filmava, comentava, com o sorriso sempre presente. Ia abrindo caminho pela multidão, celular na mão, registrando cada detalhe maravilhoso. Sem olhar por onde andava, olhos fixos na tela, interagindo, sorrindo o tempo todo. A fanzone era uma área enorme, onde milhares de torcedores se reuniam para assistir a outros jogos em telões. A atmosfera ali era ainda mais vibrante do que lá fora. O batuque do samba ecoava, as vuvuzelas não paravam. As pessoas dançavam, cantavam e se abraçavam. Eu continuava filmando e comentando, radiante. Me perdia na multidão, focada na tela do celular, capturando tudo. Sem prestar atenção ao chão, apenas comentando e interagindo, com um sorriso inabalável. E então, um som aterrorizante ecoou. Uma explosão enorme, ensurdecedora, como se quisesse rasgar o céu. O ar ao redor estremeceu. Pedras, escombros e uma poeira densa subiram. Uma onda de calor sufocante atingiu meu rosto. Gritos de pavor, choro e clamores desesperados surgiram por toda parte. A multidão entrou em pânico, pessoas corriam desorientadas, pisoteando umas às outras. Um cheiro forte de gás, fumaça e sangue começou a subir. Fiquei estática, em choque, sem conseguir reagir. O celular voou da minha mão, com a tela estilhaçada. Caí no chão, a cabeça tonta e os ouvidos zumbindo. Ao meu redor, um cenário de horror. Contêineres desabados, barracas destruídas, fragmentos e pedras espalhados por todo lado. Pessoas feridas, ensanguentadas, caídas pelo chão. Levantei-me atordoada, tentando recuperar os sentidos. Senti uma dor aguda e latejante na perna. Olhei para baixo e vi sangue escorrendo abundantemente pela minha coxa. Um estilhaço de contêiner estava cravado na minha perna. Entrei em pânico, tomada pelo medo. Não sabia o que fazer. Ao meu redor, apenas gritos, choro e desespero. A confusão era total, pessoas fugindo, se atropelando. O cheiro de gás, fumaça e sangue se intensificava. Isabela. Isabela. Ouvi o chamado da minha amiga, mas a voz foi se distanciando até sumir completamente. Fiquei presa sob um monte de escombros, pedaços de contêineres e barras de ferro pesavam sobre o meu corpo. Tentei me mexer, mas a dor lancinante na perna me impedia de qualquer movimento. Fiquei ali, paralisada, sem reação. Tudo aconteceu rápido demais, de forma terrível. Só consegui ver uma enorme bola de fogo subir, uma explosão estrondosa, e então tudo mergulhou na escuridão. No meio da escuridão profunda e dos escombros, os pedidos de socorro de Isabela enfraqueciam, sendo abafados pelas sirenes das ambulâncias e pelos gritos caóticos. Os pedaços de contêiner e as barras de ferro pesavam sobre mim, impedindo-me de sair. O cheiro sufocante de gás, a fumaça e o sangue me faziam perder o fôlego. Tentei chamar minha amiga, mas minha voz não passava de sussurros débeis. Tentei me mover, mas a dor aguda na perna me imobilizava. Estava apavorada. Não sabia o que fazer. Ao meu redor, apenas a escuridão, os destroços e o som do desespero. Isabela. Isabela. Ouvi a voz de um homem me chamando, mas o som parecia se afastar até desaparecer. Parecia que todos haviam esquecido a minha existência naqueles escombros. Eu estava exausta, com fome e sede. Senti a vida se esvaindo aos poucos.
Mas, num breve momento, enquanto eu quase mergulhava no sono eterno, vi o rosto dele novamente. O rosto frio e os olhos severos daquele médico militar surgiram em minha mente. Uma frieza que contrastava totalmente com o samba que antes ardia em mim. Não morra, ouvi aquela voz fria e decidida dizer. Eu vou te salvar. Sorri, um sorriso fraco. Eu sabia que ele viria. O destino nos uniu de uma forma estranha e irritante. E eu sentia que aquilo era apenas o começo. Sob os escombros e com o risco de um segundo desabamento, aquele médico militar frio foi o único que ouviu o pedido de socorro de Isabela. Ele não disse uma palavra, não demonstrou emoção, apenas ouviu atentamente e, em silêncio, começou a cumprir seu dever. Ele começou a remover os destroços, os pedaços de container e as barras de ferro para encontrá-la. E eu? Me vi novamente atraída por aquela frieza. Uma frieza que contrastava totalmente com o samba que ainda queimava dentro de mim. Fiquei observando-o, até que senti uma aura gelada emanando dele. Um frio que se opunha completamente ao calor escaldante de Doha. E eu soube, ele havia chegado. No meio da escuridão profunda e dos escombros, aquele médico militar frio continuava focado em realizar o procedimento de desobstrução das minhas vias aéreas. Ele usava os instrumentos médicos básicos que trazia consigo, ferramentas rudimentares, mas as utilizava com uma precisão e habilidade impressionantes. Ele não dizia uma palavra, não demonstrava emoção, apenas se concentrava em cumprir sua missão. E eu? Eu me via novamente atraída por aquela frieza. Uma frieza que contrastava totalmente com o samba que ardia dentro de mim. Um vínculo de carne e sangue se formou entre mim e aquele médico militar frio, bem ali, na fronteira entre a vida e a morte, quando ele usou a minha camisa da seleção brasileira encharcada de cerveja para estancar o meu sangramento. Um pequeno gesto, mas que carregava vida, esperança e conexão. E eu? Eu me via novamente atraída por aquela frieza. Uma frieza que contrastava totalmente com o samba que ardia dentro de mim. Entre os escombros e o risco de um segundo desabamento, aquele médico militar frio continuava focado em realizar o procedimento de desobstrução das minhas vias aéreas. Ele usava os instrumentos médicos básicos que trazia consigo, ferramentas rudimentares, mas as utilizava com uma precisão e habilidade impressionantes. Ele não dizia uma palavra, não demonstrava emoção, apenas se concentrava em cumprir sua missão. E eu? Eu me via novamente atraída por aquela frieza. Uma frieza que contrastava totalmente com o samba que ardia dentro de mim. Um vínculo de carne e sangue se formou entre mim e aquele médico militar frio, bem ali, na fronteira entre a vida e a morte, quando ele usou a minha camisa da seleção brasileira encharcada de cerveja para estancar o meu sangramento. Um pequeno gesto, mas que carregava vida, esperança e conexão. E eu? Eu me via novamente atraída por aquela frieza. Uma frieza que contrastava totalmente com o samba que ardia dentro de mim. Sob a escuridão profunda dos destroços e o risco de um segundo desabamento, aquele médico militar frio continuava focado em realizar o procedimento de desobstrução das vias aéreas de Isabela. Ele usava os instrumentos médicos básicos que trazia consigo, ferramentas rudimentares, mas as utilizava com uma precisão e habilidade impressionantes. Ele não dizia uma palavra, não demonstrava emoção, apenas se concentrava em cumprir sua missão. E eu? Eu me via novamente atraída por aquela frieza. Uma frieza que contrastava totalmente com o samba que ardia dentro de mim. Um vínculo de carne e sangue se formou entre Isabela e aquele médico militar frio, bem ali, na fronteira entre a vida e a morte, quando ele usou a camisa da seleção brasileira dela, encharcada de cerveja, para estancar o sangramento dela. Um pequeno gesto, mas que carregava vida, esperança e conexão. E eu? Eu me via novamente atraída por aquela frieza. Uma frieza que contrastava totalmente com o samba que ardia dentro de mim. Entre os escombros e o risco de um segundo desabamento, aquele médico militar frio continuava focado em realizar o procedimento de desobstrução das minhas vias aéreas. Ele usava os instrumentos médicos básicos que trazia consigo, ferramentas rudimentares, mas as utilizava com uma precisão e habilidade impressionantes. Ele não dizia uma palavra, não demonstrava emoção, apenas se concentrava em cumprir sua missão. E eu? Eu me via novamente atraída por aquela frieza. Uma frieza que contrastava totalmente com o samba que ardia dentro de mim.
Um vínculo de carne e sangue se formou entre mim e aquele médico militar frio, bem ali, na fronteira entre a vida e a morte, quando ele usou a minha camisa da seleção brasileira encharcada de cerveja para estancar o meu sangramento. Um pequeno gesto, mas que carregava vida, esperança e conexão. E eu? Eu me via novamente atraída por aquela frieza. Uma frieza que contrastava totalmente com um samba que ardia dentro de mim. O cheiro forte de antisséptico invadindo minhas narinas foi a primeira coisa que me arrancou da escuridão imensa do delírio. Tentei abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam como chumbo. Minha última lembrança era o frio vindo das mãos daquele homem, o som estrondoso do desabamento e a sensação de dor extrema quando a lâmina médica fria cortou minha carne sem anestesia. Sussurrei o nome de alguém, talvez meu pai, talvez o daquele médico frio, mas o som que saiu foi apenas um gemido seco. Quando minha visão se estabilizou, percebi que não estava em um hospital civil luxuoso em Doha, com paredes brancas impecáveis e ar-condicionado silencioso. Eu estava sob uma lona de cor verde militar. A luz forte do sol atravessava as frestas da lona, iluminando o chão de areia dourada. Era um hospital de campanha. O ronco de motores de jipes lá fora e o som de passos firmes batendo no chão me assustaram. Tentei me sentar, mas uma dor aguda no peito e na perna me forçou a deitar novamente. Olhando para as bandagens brancas que envolviam meu corpo, vi manchas de sangue seco escurecido. Eu ainda estava viva. Ele cumpriu a promessa. Não se mexa. Quer que a ferida se abra de novo? Aquela voz. Ainda era o tom baixo e frio como gelo, sem um pingo de calor ou conforto. Virei a cabeça, Kang Min-ho estava ali. Ele não usava mais o uniforme impecável sujo de cerveja de antes. Vestia uma camiseta cinza asfalto, e acabara de tirar as luvas de látex, revelando mãos ossudas, mas poderosas. Seu rosto estava cansado, com olheiras profundas, mas seu olhar continuava afiado como uma lâmina recém-tirada da bainha. Você me salvou? Perguntei, com a voz rouca. Min-ho não respondeu diretamente. Ele se aproximou e verificou a bolsa de soro que fluía para minha veia. Apenas cumpri meu dever como médico. Não imagine coisas. Sorri amargamente, o que fez os pontos no meu peito doerem. Você continua tão detestável quanto no estádio. Mas, de qualquer forma, obrigada. Ele parou por um segundo, olhando fixamente nos meus olhos. Naquele momento, vi uma oscilação mínima naqueles olhos pretos profundos, mas desapareceu tão rápido que me perguntei se era uma alucinação pela perda de sangue. Descanse. Este não é lugar para uma garota que gosta de sambar e fazer lives. Dito isso, ele se virou e saiu da tenda. Observei-o, curiosa. Pela fresta da lona, vi que o cenário lá fora não parecia um local de resgate comum. Havia muitos soldados sul-coreanos totalmente equipados com armaduras e armas em punho. Eles não guardavam os pacientes, protegiam uma tenda maior no centro do acampamento. A curiosidade de repórter despertou. Tentei me arrastar até a beira da cama, esticando o braço para pegar minha bolsa rasgada que estava sobre um caixote de madeira ao lado. Por sorte, meu celular, minha arma, embora com a tela estilhaçada, ainda ligava. Lá fora, um grupo de pessoas vestindo ternos pretos luxuosos apareceu, contrastando totalmente com o ambiente empoeirado do deserto. Eles cercavam um homem de meia-idade que parecia poderoso, mas cujo rosto exibia clara ansiedade. Reconheci aquele rosto das notícias internacionais. Era uma figura política de alto escalão da Coreia do Sul em uma visita secreta ao Catar. Por que um político estaria aqui, em um hospital de campanha escondido no subúrbio de Doha após uma explosão de gás? Naquele momento, vi Min-ho caminhar até o lado daquele homem. Sua atitude não era mais a de um simples médico. Ele se posicionou em um local de observação estratégica, com a mão sempre próxima ao coldre na cintura. Ele não era apenas um médico militar de plantão na Copa do Mundo. Ele estava protegendo diretamente aquela autoridade. Prendi a respiração, levantando o celular para tirar uma foto. Mas, bem na hora, um breve diálogo entre Min-ho e um oficial subordinado chegou aos meus ouvidos através da lona fina. Capitão Kang, temos novas informações de inteligência. O grupo de assassinos conseguiu passar pelo cerco na fanzone. A explosão foi apenas uma distração para que eles se aproximassem do alvo principal. Reforcem os atiradores de elite nas dunas a oeste.
Absolutamente ninguém deve se aproximar da tenda central, disse Minho com voz firme e fria. Meu coração disparou. Aquela explosão terrível que causou centenas de vítimas, foi apenas um disfarce? Uma distração para um assassinato? Olhei para o celular em minha mão. As filmagens que fiz antes da explosão, as imagens caóticas na fanzone, será que eu gravei acidentalmente algo que os criminosos não queriam que o mundo visse? Trêmula, abri a galeria de fotos. A tela piscava, e as rachaduras tornavam a imagem borrada. Voltei ao clipe da última live antes da explosão. No meio da multidão de torcedores dançando freneticamente, havia um homem que não usava a camisa do Brasil, nem trajes do Catar. Ele vestia um uniforme de operário de gás, mas seus olhos estavam fixos no relógio eletrônico em seu pulso, e a outra mão estava discretamente no ouvido, como se ouvisse ordens. Seu rosto passou pela minha lente por apenas 2 segundos antes de eu tropeçar. Senti um calafrio. Ele era quem tinha causado a explosão. E ele ainda estava em algum lugar lá fora. Nesse exato momento, a sombra de Minho se projetou sobre a tenda. Ele entrou e me viu segurando o celular quebrado, com o rosto pálido. O que você está fazendo? Ele perguntou, com a voz cheia de suspeita. Acho que ouvi, gaguejei, virando a tela para ele. Minho tomou o celular da minha mão. Ao ver o rosto do homem no clipe, suas pupilas se contraíram. A frieza habitual deu lugar a uma tensão extrema. Quando você gravou isso? Logo antes da explosão, foi por acaso. Antes que eu terminasse a frase, um tiro ecoou, rasgando o silêncio do deserto. Em seguida, vieram gritos e o som de metralhadoras em disparada. Ataque inimigo. Protejam o alvo. Minho sacou a arma imediatamente e me empurrou para debaixo da cama hospitalar. Fique quieta aí, não saia por nada neste mundo. Escondi-me trêmula sob a cama, enquanto a poeira do teto caía sobre meu cabelo. Pelas frestas, vi faíscas saindo dos canos das armas. Gritos de dor e o som de metal colidindo me fizeram perceber que eu não estava mais em um festival de futebol. Eu estava no meio de um verdadeiro campo de batalha. Um homem vestido de preto invadiu a tenda com uma adaga ensanguentada na mão. Ele não olhou para a cama, mas avançou direto para o armário de remédios, talvez procurando algo ou querendo eliminar qualquer sobrevivente. Meu coração quase parou quando ele se aproximou da cama onde eu me escondia. Bang! Um tiro seco ressoou. O homem desabou bem diante dos meus olhos. Minho estava na entrada da tenda, com a arma ainda soltando fumaça. Ele correu até mim, agarrou minha mão e me puxou com força. Eles já sabem que você tem evidências. Temos que ir agora mesmo. Mas, meus ferimentos. Gritei de dor. Morrer de dor ou morrer baleada, você escolhe. Ele não esperou minha resposta, jogou-me sobre o ombro como um saco de arroz e correu para fora. O cenário externo era um caos. Tendas em chamas, fumaça preta cobrindo o céu do deserto. O jipe da equipe de segurança tinha capotado. Minho me puxou em direção a uma motocicleta militar que restara atrás de uns arbustos. Segurei firme em suas costas, sentindo o calor ardente do motor e o sol escaldante de Doha começando a queimar minha pele. Atrás de nós, os veículos off-road do grupo de assassinos aceleravam na perseguição, levantando nuvens de poeira. Minha vida, de um samba vibrante, transformou-se oficialmente em uma fuga de vida ou morte no deserto imenso. E a única pessoa em quem eu podia confiar agora era o homem que eu costumava detestar. Minho acelerou e a moto disparou, deixando para trás o hospital de campanha envolto em chamas. O segredo sobre sua identidade, o segredo sobre a explosão e a minha própria vida, tudo agora estava naquela estrada de areia branca sem fim à vista. Olhei para trás uma última vez. A Doha brilhante ao longe era agora apenas um sonho de luxo distante. Diante de mim, restavam apenas a morte e o homem chamado Kang Min-ho. O vínculo entre nós agora não era apenas uma mancha de cerveja ou uma cirurgia de emergência, mas um destino cruel que nos amarrou um ao outro no coração de um Catar em ebulição. Pensei comigo mesma, se eu sobreviver a esta noite, perguntarei a ele por que seus olhos são tão tristes. Mas agora, a única coisa que posso fazer é segurá-lo firme, agarrando-me à única chama de esperança neste deserto de morte. O calor de Doha ao meio-dia não é como o sol radiante das praias do Rio de Janeiro.
Na minha terra natal, o sol traz o gosto do sal e a umidade, ele instiga as pessoas a dançar. Mas aqui, no coração do deserto do Catar, o sol é um tipo de tortura cruel. É seco, escaldante e parece querer sugar cada última gota de água de cada célula do corpo. Segurei firme na cintura de Kang Min-ho, com as unhas fincadas no tecido da camiseta dele, ensopada de suor. A motocicleta de alta cilindrada rugia, disparando freneticamente pelas dunas onduladas. Atrás de nós, 2 SUVs pretos aceleravam na perseguição, levantando redemoinhos de poeira que pareciam trombas d'água tentando engolir a única estrada. Abaixe a cabeça. Min-ho gritou por entre o som do vento fustigando meus ouvidos. Eu me encolhi, pressionando o rosto contra as costas firmes dele. Um estalo seco de tiro ecoou, seguido pelo som do metal cortando o ar bem perto do meu ombro. Eles estavam atirando. Não queriam apenas recuperar as evidências, queriam eliminar quem segurava aquele celular. Eles pretendem me matar de verdade, gritei contra o vento, com lágrimas escorrendo de medo, mas que evaporaram instantaneamente devido ao calor. Eles querem o seu celular. Min-ho respondeu, manobrando o guidão continuamente para desviar das rajadas de balas vindas de trás. Segure firme. Se você cair aqui, eu não vou voltar para buscar o seu corpo. As palavras dele continuavam cruéis, mas vi os braços dele se tensionarem, protegendo-me sempre que a moto se inclinava em curvas perigosas. Min-ho não olhava para o retrovisor, olhava fixamente para a frente, onde as dunas de areia dourada se estendiam infinitamente. Ele estava me levando para o fundo da terra da morte. A motocicleta deu um solavanco ao cair em um buraco de areia fofa, e eu quase fui arremessada do assento. Min-ho rosnou e pisou fundo no acelerador. A moto saltou, superando o obstáculo por um triz. Atrás, um dos SUVs dos assassinos perdeu o equilíbrio e capotou na areia quente, soltando uma fumaça preta densa, mas o outro continuava obstinado na perseguição como um fantasma. Segure firme. Min-ho virou bruscamente, descendo direto por uma encosta de areia íngreme. A sensação de gravidade zero fez meu coração saltar até a garganta. A moto atingiu o solo com um estrondo, sacudindo tanto que achei que os pontos da minha cirurgia de emergência no peito iriam estourar na hora. A dor veio forte, escurecendo minha visão, mas não ousei soltar. Eu sabia que soltar significava o fim. Após quase meia hora de perseguição frenética, o SUV atrás começou a ficar para trás por não conseguir se mover com tanta agilidade na areia fina quanto a moto militar. No entanto, o sol agora estava no topo do céu. A temperatura certamente ultrapassava os 40 graus Celsius. O motor da moto subitamente começou a falhar e apagou. A areia tinha entrado no mecanismo, o veículo estava sobrecarregado. Min-ho saltou da moto, com o rosto banhado de suor, mas mantendo uma calma assustadora. Vamos. Temos que ir a pé. A pé. Olhei ao redor. Só havia areia e sol por todos os lados. Nenhuma árvore, nenhum gole de água. Você está louco. Vamos morrer queimados aqui. Min-ho se aproximou, com seus olhos frios cravados em mim. Ele desamarrou o lenço de seu pescoço e o enrolou na minha cabeça de forma desajeitada, mas decidida. Você tem o celular com a foto do criminoso. Se ficar aqui, eles vão te encontrar antes que o calor te mate. Vai vir ou vai ficar? Cerrei os lábios, olhando para as mãos dele que ainda tinham vestígios de sangue seco, as mãos que operaram em mim na escuridão. Escolhi ir. Começamos a jornada caminhando pelo deserto. Cada passo afundava na areia quente como se estivéssemos pisando em brasas. O ferimento na minha perna começou a protestar, com pontadas de dor seguindo o ritmo do meu coração. Min-ho não dizia nada, caminhava à frente, usando seu corpo alto para bloquear parte do vento quente que batia direto no meu rosto. Ei! Min-ho, sussurrei, com a garganta seca como o deserto sob meus pés. Por que você protege uma figura política tão importante? E por que me salvou? Eu fui apenas quem derramou cerveja na sua farda. Ele parou por um instante, sem se virar, com a voz monótona. Proteger autoridades é o meu dever. Já salvar você, é o instinto de um médico. Não pergunte muito, economize energia para respirar. Olhei para as costas dele, percebendo de repente que ele carregava um fardo enorme nos ombros. Ele não estava fugindo apenas por si mesmo, estava carregando a minha vida e um segredo de Estado.
De repente, silhuetas móveis surgiram no horizonte. O grupo de assassinos havia abandonado os carros e iniciado a busca por helicóptero ou drones de longo alcance. Ouvi o zumbido das hélices ecoando de longe. Eles chegaram, entrei em pânico, segurando o braço de Minho. Ele olhou ao redor e apontou para uma pequena fenda rochosa escondida atrás da duna mais alta. Corra para lá. Rápido. Corremos contra a morte sob o sol de 40 graus. A areia quente batia no rosto, a respiração era curta. Senti meu peito como se fosse explodir. Assim que mergulhamos na sombra da fenda, Minho imediatamente me pressionou contra o chão, cobrindo-me com o corpo dele para esconder nossa presença. O som do helicóptero passou bem acima de nossas cabeças, a poeira do teto da fenda caiu sobre meu cabelo. Eu conseguia ouvir o coração de Minho batendo forte perto do meu ouvido. Naquele momento de vida ou morte, percebi que o celular no meu bolso, o objeto que continha a foto fatal, era o único vínculo, mas também a sentença de morte para nós dois. Tirei o celular trêmula, a foto do criminoso capturada na live aparecia borrada. Olhei para Minho, prestes a dizer algo, mas ele colocou um dedo sobre meus lábios, sinalizando silêncio absoluto. O olhar dele, naquele momento, não era mais frio, mas transbordava uma determinação feroz. Teríamos que atravessar este deserto. Tínhamos que sobreviver para trazer a verdade à luz. Mas agora, enquanto o som do helicóptero se afastava, eu vi apenas uma névoa branca de exaustão nos cercando. À frente, o deserto imenso, lá atrás, aqueles que queriam o nosso sangue. Minho segurou minha mão, com suas mãos ásperas, porém firmes. Descanse um pouco. Esta noite, procuraremos as tendas dos beduínos. Assenti e apaguei na pouca sombra que havia, com a única esperança depositada no homem que vigiava a entrada da fenda. Esta perseguição estava apenas começando. A escuridão caiu sobre o deserto com uma rapidez surpreendente, como se uma enorme cortina de veludo preto fosse subitamente lançada sobre os infelizes viajantes. O calor sufocante do dia foi varrido, substituído por um vento gélido que cortava até os ossos, típico desta terra morta. Caminhei cambaleante, sentindo como se minhas pernas não me pertencessem mais, até que o brilho de uma fogueira ao longe surgiu como um milagre. Era uma tenda beduína solitária, aninhada ao pé de um penhasco. Minho me conduziu para mais perto. Os nômades, com rostos marcados pelas profundas cicatrizes do tempo, nos observaram com um olhar inquisidor, mas cheio de compaixão. Após algumas breves palavras de Minho em árabe, eles concordaram em nos dar abrigo por aquela noite. Depois de tomarmos um pouco de chá quente e comermos pão seco, os donos da tenda se retiraram para o seu próprio canto, cedendo pequeno espaço ao lado da fogueira para nós. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo estalar da lenha seca e pelo uivo do vento atravessando as fendas das rochas lá fora. Sentei-me abraçando os joelhos, encarando as chamas, sentindo-me em outro mundo, longe do barulho da copa do mundo e do cano frio das armas do grupo de assassinos. Minho sentou-se à minha frente, verificando cuidadosamente o ferimento em seu ombro. Sob a luz trêmula do fogo, as velhas cicatrizes em seus braços ficaram nitidamente visíveis. Eram cicatrizes longas e irregulares, evidências das batalhas terríveis pelas quais ele já passará. O que são elas? Perguntei baixinho, apontando para as marcas. Essas feridas não são de cirurgias comuns, não é? Minho parou o que estava fazendo, olhou para o próprio braço e soltou um breve suspiro. Seu olhar, naquele momento, não tinha mais a frieza de um oficial em missão, estava carregado de uma melancolia difícil de nomear. Cicatrizes de guerra, disse ele, com a voz grave. Antes de vir ao Catar, estive no Oriente Médio, em lugares onde o som dos tiros era mais frequente que o canto dos pássaros. Vi meus companheiros caírem diante dos meus olhos e estas mãos de médico, às vezes não podiam fazer nada além de observar a vida partir. São cicatrizes que nunca fecham, Isabela. Fiquei em silêncio. Descobri que, por trás daquela aparência de gelo, havia uma alma repleta de estilhaços. Ele me salvou não apenas por instinto, mas talvez porque não suportaria ver mais ninguém partir enquanto ainda pudesse segurar a esperança. E você? Minho ergueu o rosto de repente, seus olhos pretos e profundos mergulhando em minha mente. Uma garota brasileira vibrante, porque está no Catar com um celular cheio de evidências sobre a explosão. E o mais importante, quem é você de verdade, Isabela? Meu coração apertou. Olhei para minhas mãos trêmulas.
Era a hora de deixar a máscara cair. A verdade que eu sempre escondi, a verdade que eu odiei por tanto tempo, não podia mais ser mantida em segredo. Eu não sou apenas uma repórter freelancer, Minho, comecei, com a voz trêmula, mas decidida. Meu pai, ele não é um comerciante comum. Ele é um barão das apostas procurado globalmente pela Interpol. O nome dele está na lista negra por envolvimento em redes transnacionais de manipulação de resultados em Copas do Mundo. Vi Minho hesitar levemente, suas sobrancelhas se erguendo em surpresa. Sorri amargamente e continuei. A explosão na fanzone, aqueles que estão nos caçando, comecei a perceber uma conexão terrível. Meu pai está envolvido na rede de manipulação deste torneio. Talvez aquela explosão tenha sido parte de um plano caótico para manipular resultados ou eliminar testemunhas indesejadas. E eu, a filha que sempre quis fugir da sombra dele, por acaso fotografei a evidência que pode derrubar todo o império do meu próprio pai. O ar dentro da tenda ficou denso. Minho permaneceu em silêncio por muito tempo, ouvindo apenas o vento do deserto rugindo lá fora, como se quisesse rasgar a fina lona da tenda. A verdade estava exposta, um médico militar com cicatrizes de guerra estava protegendo a filha de um criminoso internacional. Dois extremos opostos sentados ao lado de uma fogueira, compartilhando uma promessa de sobrevivência. Você está com medo? Minho perguntou, com a voz um pouco mais suave. Medo de que o seu próprio pai tenha ordenado aqueles tiros? As lágrimas brotaram, quentes, rolando pelo meu rosto. Tenho medo, mas sinto mais ódio. Passei a vida inteira tentando provar que não sou como ele. E agora, este celular é a minha única chance de acabar com tudo, não importa o preço a pagar. Minho levantou-se, aproximou-se e sentou-se ao meu lado. Ele não me abraçou, nem ofereceu consolos vazios. Apenas colocou uma mão áspera sobre o meu ombro, uma proteção silenciosa, mas firme como uma rocha. Durma esta noite, disse ele baixinho. Amanhã voltaremos para a cidade. Não importa quem seja o seu pai, eu prometi tirar você daqui em segurança. Minha missão ainda não terminou. Encostei a cabeça em seu ombro, sentindo o calor e o ritmo constante do coração desse homem. No meio do deserto imenso e perigoso, na tenda de estranhos beduínos, subitamente senti meu coração em uma paz estranha. A noite branca no deserto do Catar testemunhou o encontro de duas vidas despedaçadas, entre segredos ocultos e um destino cruel que nos aguardava adiante. Ficamos em silêncio, olhando para a fogueira até que restassem apenas brasas vermelhas. Amanhã, teríamos que enfrentar uma verdade muito mais brutal, mas, naquele momento, pelo menos eu sabia que não estava mais sozinha. Voltamos para Doha enquanto a cidade mergulhava em uma nova febre do futebol, mas para mim, as luzes de neon brilhantes de Lusail não eram mais um símbolo de festa, pareciam mais olhos espreitando de um monstro gigante. Minho usou seus contatos militares discretos para conseguir 2 trajes locais para nós. Eu me cobri com um chale preto, revelando apenas meus olhos cansados, enquanto ele vestia a túnica branca dos homens do Golfo, ocultando sua arma de serviço e as cicatrizes de guerra sob o tecido impecável. Mantenha a cabeça baixa, não olhe para as câmeras de segurança, sussurrou Minho, sua mão apertando levemente meu cotovelo enquanto atravessávamos a movimentada avenida de pedestres. A cidade de Lusail surgia como uma maravilha futurista, com arranha-céus em espiral refletidos nas águas azuis. Mas aquele glamour não escondia a sensação de insegurança que apertava meu peito. Seguimos em direção a um apartamento seguro que Minho havia organizado, onde ele esperava usar uma conexão criptografada para enviar a foto fatal do meu celular. Isabela, olha ali, Minho subitamente me puxou para a sombra de uma grande coluna. Seu olhar estava fixo em um telão de LED gigante que exibia notícias urgentes no meio da praça. Não era o resultado de um jogo, mas um mandado de busca. Meu rosto aparecia na tela, acusada de ser uma suspeita foragida ligada à explosão na fanzone. Meu pai havia agido. Ele não queria apenas me destruir fisicamente, mas também confiscar minha voz antes que eu pudesse revelar a verdade. Ele está te encurralando, Minho rangeu os dentes, seus olhos brilhando de indignação. Não podemos mais ir ao apartamento seguro. Eles cercaram toda aquela área. Fomos forçados a entrar em becos estreitos atrás de hotéis 5 estrelas, onde carros de luxo deslizavam silenciosamente. Ali, na escuridão de um canto isolado, avistei por acaso um comboio de carros pretos brilhantes entrando pela entrada lateral de uma mansão particular.
No centro de seguranças corpulentos, um homem de terno cinza prateado, com o cabelo penteado para trás, acendia tranquilamente um charuto. Meu coração parou. Era o meu pai. Ao lado dele estava o operário de gás, o homem que eu fotografei naquela live fatídica. Ele baixava a cabeça recebendo ordens, com um rosto tão frio e inexpressivo quanto uma máquina de matar. Senti meu sangue congelar. A verdade era mais nua e cruel do que qualquer pesadelo que eu já tivesse vivido. Meu pai não estava apenas ligado à rede de apostas, ele era quem estava por trás da contratação do grupo de assassinos para dar um jeito nas testemunhas da explosão, incluindo aqueles que pudessem vazar informações sobre a manipulação de resultados. E naquela lista, estava o meu nome. Ele não sabia que sua própria filha estava na fanzone naquele dia, mas isso parecia não importar mais. Quando os lucros são ameaçados, o laço de sangue para ele era apenas lixo que precisava ser varrido. Isabela, acalme-se. Minho segurou meus ombros firmemente ao ver que eu tremia a ponto de desmoronar. Não deixe o medo dominar. Você precisa olhar bem. Ele quer me matar, Minho. Solucei, com lágrimas de angústia transbordando. Aquele homem, o homem que me carregou nos braços quando eu era pequena, agora está ordenando que o homem da bomba me elimine. Ele trata vidas humanas apenas como números em uma tabela de apostas. Minho me puxou contra o peito, o calor vindo dele era a única coisa que me impedia de enlouquecer. Eu sei. Mas é por isso mesmo que precisamos trazer isso à luz. A foto no seu celular é a única evidência que o liga à explosão. Sem ela, ele ficará para sempre nas sombras. Naquele instante, um dos seguranças do meu pai pareceu farejar algo estranho no canto do beco. Ele sacou o rádio e começou a avançar em nossa direção. Vamos agora. Minho foi decisivo. Ele não correu para a avenida principal, mas me guiou para pular uma grade de ferro, entrando na área técnica de um centro comercial em construção. O som dos passos dos assassinos ecoava pesadamente atrás de nós. Corremos entre andaimes de aço e lonas empoeiradas. Lusail à noite era brilhante, mas naqueles cantos escondidos, era apenas um labirinto mortal. Eu senti a respiração do meu pai nos calcanhares, não com amor, mas com a foice da morte. Isabela, ouça o que vou dizer, Minho parou em uma saída de emergência, com a respiração ofegante, mas a voz extremamente lúcida. Eles não vão parar até conseguirem o celular. Agora, precisamos nos separar para distraí-los. Não. Não me deixe sozinha, implorei, segurando firme na barra de sua roupa. Escute, eu vou atraí-los para o porto. Pegue este celular, corra para a embaixada ou tente contato com minha equipe médica no estádio Lusail. Só lá você estará segura. Ele limpou as lágrimas do meu rosto, um gesto raramente gentil. Confie em mim. Eu já passei pelos campos de batalha mais violentos, não vou morrer nesta cidade reluzente. Mas antes que pudéssemos agir, uma voz fria ecoou por trás, ressoando no espaço vazio do canteiro de obras. Onde pensa que vai, minha querida filha? Meu pai estava ali, cercado por um círculo de armas pretas apontadas. Ele me olhava sem nenhum pingo de calor, o charuto na mão ainda brilhando como o olho de um demônio. Aquele momento de confronto em Lusail expunha toda a crueldade do poder e do dinheiro. Eu estava entre dois homens, um era meu pai biológico que queria tirar minha vida, e o outro era um estranho que salvou minha vida, mas agora estava encurralado por minha causa. Meu peito subia e descia, minhas mãos apertavam o celular, a prova da traição mais repugnante do mundo. Esta luta não era mais sobre futebol ou política, era uma luta para preservar o último resto de humanidade no coração de um Catar em chamas. As luzes dos arranha-céus de Lusail refletiam no asfalto, criando rastros de luz manchados como sangue. Após o confronto sufocante com meu pai no canteiro de obras, conseguimos escapar graças à intervenção inesperada de uma patrulha de segurança do Catar, que fez o grupo de assassinos recuar para as sombras. Minho me puxou, correndo por becos estreitos, sua respiração era ofegante e sua mão apertava meu pulso com tanta força que deixava marcas avermelhadas. Nos escondemos em um depósito apertado atrás de um shopping abandonado. O ar estava pesado com cheiro de poeira e óleo de máquina. Minho me empurrou contra a parede e caminhou até uma janela quebrada, observando atentamente qualquer movimento lá fora. Ele pegou seu rádio militar e digitou uma sequência de códigos de segurança. Águia chamando ninho. Alvo alcançado.
Mantendo a testemunha número 1, disse-lhe com a voz baixa e fria, no tom exato de um militar relatando uma operação. Eu me encolhi sobre um velho caixote de madeira, com o celular, aquela evidência mortal, ainda firme na minha palma suada. Ao ouvir o relatório dele, um pressentimento sinistro surgiu em meu peito. A autoridade em que ele protegia já estava a salvo, então por que ele ainda me mantinha naquela situação de extrema tensão? Do outro lado da linha, uma voz rouca ressoou, alta o suficiente para que eu ouvisse no silêncio do recinto. Tenente Coronel Kang, o plano mudou. O alto comando exige usar a filha do barão como isca. Precisamos capturá-lo vivo em seu esconderijo para obter os documentos sobre a rede de manipulação e o plano de assassinato. Esta é uma ordem direta. Prendi a respiração, meu coração batia tão forte que parecia que meu peito ia explodir. Minho ficou em silêncio. Seu silêncio pareceu durar séculos. Ele permanecia imóvel sob a luz pálida do luar que atravessava a janela quebrada, suas costas estavam eretas, mas pareciam carregar um peso invisível. Entendido, ele finalmente respondeu, com a voz sem qualquer oscilação. Levarei a isca ao ponto de encontro no Hotel Seven Stars amanhã à noite. O sangue em meu corpo pareceu congelar. Olhei fixamente para as costas do homem em quem eu tinha acabado de começar a confiar, o homem que me operou na escuridão, que segurou minha mão enquanto corríamos pelo deserto escaldante. Isca, sussurrei, com a voz trêmula quase inaudível. Minho, o que você acabou de dizer? Minho se virou. Seu rosto estava mergulhado na sombra, mas seus olhos brilhavam com uma luz fria e atormentada. Ele se aproximou de mim, cada passo pesado como chumbo. Isabela, ouça o que vou dizer. Ele se agachou na minha frente, segurando meus ombros com suas mãos ásperas. Esta é a única maneira de acabar com isso. Seu pai nunca vai te deixar em paz. Se não o capturarmos, você passará a vida inteira fugindo. Usando-me como isca, afastei as mãos dele, com as lágrimas transbordando enquanto o sentimento de traição começava a queimar. Você me protegeu, me salvou, apenas esperando por este momento? Para que você pudesse completar sua missão e ser promovido. Não é assim. Minho rebateu com rispidez, mas logo baixou a voz, com o rosto exibindo uma dor clara. Sou um soldado, Isabela. Tenho ordens a cumprir. Mas também sou um ser humano, e eu. Ele deixou a frase incompleta. A luta entre o dever e o sentimento recém-nascido estava estampada em cada músculo de seu rosto. Vi suas mãos tremerem, as mãos de um médico que deveriam ser extremamente estáveis. Ele estava diante de uma escolha cruel: entregar a mulher por quem começava a ter sentimentos nas mãos da morte em troca de justiça, ou trair os ideais de uma vida inteira para protegê-la. Olhei profundamente em seus olhos, tentando encontrar um traço de mentira, mas vi apenas um abismo de impotência. Se eu for, posso morrer, eu disse, com uma voz estranhamente calma. Meu pai não terá piedade só porque sou filha dele. Você sabe disso. Minho baixou a cabeça, encostando a testa no meu ombro. Sua respiração estava quente e acelerada. Eu estarei lá. Eu te juro, não deixarei nenhuma bala te tocar. Vou posicionar a equipe de atiradores, vou invadir pessoalmente. Você está se enganando, Minho, interrompi amargamente. Você está armando uma armadilha de amor para mim, fazendo-me acreditar em você para que eu caminhe voluntariamente até a boca do tigre. Você algum dia se importou de verdade comigo, ou tudo foi apenas parte do plano de operação? Minho ergueu a cabeça e seu olhar encontrou o meu, cheio de angústia. Ele não respondeu, mas seu beijo repentino e urgente em meus lábios disse tudo. Foi um beijo com o gosto amargo da areia do deserto, o sal das lágrimas e o desespero de quem é provocado pelo destino. Ele me beijou como se fosse a última vez que tocaria a vida, como se quisesse usar aquele calor para compensar a traição que estava prestes a cometer. Eu o empurrei, olhando-o com total desconfiança. A armadilha estava armada, e meu coração foi a primeira presa a cair nela. Minho levantou-se, recuperando sua frieza habitual, mas eu sabia que, por trás daquela casca de soldado, ele estava sangrando. Prepare-se, disse ele, com a voz rouca. Amanhã iremos ao Hotel Seven Stars. Você usará o vestido mais bonito, o mais vibrante. Seja a Isabela do samba, faça seu pai baixar a guarda. Olhei para ele, com o coração apertado de dor.
O amor que acabará de brotar entre os escombros do Catar estava sendo transformado em uma ferramenta política barata. Eu entraria naquela armadilha, não por acreditar na justiça, mas porque queria ver o que este homem faria quando a isca e eu estivesse realmente em perigo. Naquela noite em Nusail não choveu, mas senti minha alma encharcada em uma tempestade de traição e sofrimento. A cilada estava pronta, e o destino sorria cruelmente lá do alto. O Hotel Seven Stars surgia em meio à noite de Doha como uma torre de cristal radiante, as luzes douradas refletidas nas águas do Golfo Pérsico criavam um cenário de um luxo sufocante. Mas, para mim, aquele esplendor era apenas a fachada de uma cova à espera. Olhei-me no espelho, o vestido de seda vermelho vibrante moldando meu corpo, escondendo as bandagens que ainda sangravam sob o peito. Meus lábios estavam pintados de carmesim profundo, mas meu rosto estava pálido como o de um cadáver meticulosamente maquiado. Minho estava atrás de mim, vestindo o terno preto elegante de um segurança de alto nível. Ele se aproximou, suas mãos ásperas passando pelo meu cabelo para encaixar um fone de ouvido minúsculo. Seus dedos tocaram minha pele, gélidos. A equipe de atiradores já está posicionada nos prédios opostos. Manterei você sempre no meu campo de visão. Basta um sinal seu e tudo terminará, disse-ele com a voz baixa e monocórdica, como se estivesse lendo um plano de operação sem alma. Olhei para ele através do espelho, com um olhar cheio de ironia e dor. Você se preparou muito bem, Minho. Uma isca perfeita para uma festa perfeita. Ele não respondeu, seu olhar me evitava, fixo na pistola escondida sob o paletó. Aquele silêncio foi o golpe final no que restava da minha confiança despedaçada. A armadilha de amor que ele armou no capítulo 8 agora havia se transformado em uma sentença de morte embrulhada em veludo. Entramos no salão de festas. O som da música clássica suave misturava-se ao tilintar de taças de cristal e as risadas da elite. No meio da multidão, meu pai ocupava o centro, com uma taça de vinho na mão e um sorriso falso no rosto astuto enquanto conversava com parceiros internacionais. Ao me ver entrar, seu sorriso vacilou por um segundo, mas logo se expandiu, triunfante. Isabela, minha querida filha. Eu sabia que você voltaria, disse meu pai, aproximando-se com os braços abertos para um abraço. O cheiro forte de charuto vindo dele me deu náuseas. Fiquei imóvel como uma estátua, sentindo o cano das armas dos seguranças ao redor secretamente apontados para mim. Até quando vai atuar? Sussurrei em seu ouvido. Você contratou assassinos para me matar na fanzone, e agora o que pretende? Me matar no meio desta festa? Meu pai me soltou, e seus olhos brilharam com crueldade. Você é inteligente demais, Isabela. É por isso que não deveria estar com aquele celular. Entregue-o agora e talvez eu deixe você sair do Catar com uma nova identidade. O celular não está mais aqui, respondi friamente, tocando levemente no fone de ouvido. Era o sinal. Em um piscar de olhos, o ambiente luxuoso do Seven Stars virou um inferno. Bum! Um tiro de precisão estraçalhou a enorme vidraça de cristal atrás do meu pai. Gritos de pânico ecoaram. A multidão entrou em caos, pessoas se pisoteavam para fugir. Meu pai foi rapidamente cercado por seus seguranças, enquanto tiros disparavam de todos os lados. Fiquei paralisada no meio do fogo cruzado, olhando para a porta. Minho apareceu. Ele segurava uma arma, avançando com a imponência de uma fera. Tive uma esperança, uma última chama de que ele correria para me tirar dali, para me proteger como fez no deserto. Mas não. Minho passou por mim como se eu fosse um obstáculo invisível. Seu olhar não parou em mim nem por um segundo. Ele e sua equipe de elite investiram direto contra meu pai e os outros barões das apostas que tentavam fugir. Todos parados. Vocês estão presos por tentativa de assassinato e manipulação internacional de resultados, a voz de Minho ressoou autoritária. Vi meu pai ser derrubado no chão, com as mãos presas por algemas. E quem fez isso foi Minho. Ele estava ali, imponente sob o lustre que balançava violentamente, com o rosto frio e sem qualquer emoção. Ele cumpriu sua missão com maestria. Ele usou a mim, a pobre filha que sangrava, para atrair a velha raposa para a armadilha. Minha mão trêmula tocou o ferimento sob o peito, o sangue começava a manchar de vermelho a seda do meu vestido. A dor física não era nada comparada à sensação de traição profunda que dilacerava minha alma. Minho virou-se e olhou para mim enquanto os soldados escoltavam meu pai para fora.
Havia uma hesitação em seus olhos, um arrependimento, mas era tudo tarde demais. Para ele, eu era apenas uma peça em uma campanha militar. Os sentimentos da noite no deserto ou o beijo desesperado em Lusail foram apenas jogadas no tabuleiro de um soldado fiel. Isabela, tudo acabou. Você está segura agora. Ele se aproximou, tentando estender a mão para me amparar. Recuei, olhando-o com uma mistura de asco e tristeza. Você não veio para me salvar, Minho. Você veio para prender todos eles. Você conseguiu o que queria, não foi? Virei as costas e caminhei trôpega entre os cacos de vidro e as manchas de sangue no tapete caro. O banquete de sangue no Seven Stars havia terminado, mas a ferida que Minho deixou em meu coração jamais cicatrizaria. Senti que perdi tudo, família, confiança e o homem que um dia pensei ser o destino da minha vida. Doha lá fora continuava brilhante, mas dentro de mim, o mundo havia desmoronado completamente. As luzes fluorescentes na sala de recuperação do hospital militar onde Minho trabalhava piscavam sem parar, criando um zumbido irritante. Eu estava ali, naquela cama de lençóis brancos que cheiravam alvejante, com o peito ainda latejando após os eventos no Hotel Seven Stars. As feridas físicas estavam fechando, mas o corte no meu coração ainda sangrava toda vez que a imagem de Minho, algemando friamente meu pai, surgia em minha mente. Eu o odiava. Odiava a maneira como ele usou sua preocupação para me moldar como uma peça de xadrez perfeita. De repente, uma explosão estrondosa ecoou do saguão principal, sacudindo todo o edifício. O som de vidro estilhaçado e o barulho frenético de metralhadoras cortaram o silêncio mortal do corredor. Dei um salto, com a respiração acelerada. Não era a polícia, nem o exército. Era o som do caos puro. Pela pequena fresta de vidro na porta do quarto, vi horrorizada homens vestidos de preto, mascarados e com armas em punho, invadindo a área de internação. Eles não hesitaram em disparar contra os agentes de segurança que tentavam resistir. Era o grupo de criminosos remanescentes leais ao meu pai. Eles vieram buscar o chefe. Revistem todos os quartos. Encontrem a garota e tirem o chefe daqui. Uma voz rouca gritou, sobrepondo-se ao som das sirenes. A porta do meu quarto foi escancarada com um chute. 2 homens invadiram e me arrastaram brutalmente para fora da cama. Vamos, senhorita. Seu pai está à espera. Fui escoltada ao longo do corredor ensanguentado. No saguão central, a cena parecia um pesadelo. O grupo criminoso havia assumido o controle total do hospital. Médicos e enfermeiros estavam encurralados em um canto, ajoelhados sob a mira de armas. E no centro daquele cerco, Minho estava de pé, com as mãos ao alto, seu rosto transfigurado de fúria e impotência. Meu pai estava ao lado dele. Seu terno cinza prateado agora estava amassado, mas o sorriso triunfante havia retornado aos seus lábios. Suas algemas haviam sido removidas. Parem! Meu pai sinalizou ao me ver ser arrastada. Ele olhou para Minho com um desprezo profundo. Tenente Coronel Kang, você achou mesmo que poderia me segurar? Aqui no Catar, o dinheiro e a lealdade cega sempre serão mais fortes que a sua justiça. Minho olhou para mim, seus olhos ardendo com uma ansiedade extrema. Solte-a. Isso é entre você e eu. Isabela não tem nada a ver com isso. Ah, ela tem muito a ver sim, meu pai riu friamente, dando tapinhas no rosto de Minho. Ela é o meu passaporte de saída. Como você pode ver, este hospital está cercado pelo seu exército. Mas eles não ousarão atirar enquanto minha querida filha estiver em minhas mãos. Meu pai ordenou que seus capangas colocassem uma fina corrente em volta do meu pescoço, com a outra ponta presa à mão dele. Fui transformada em um escudo humano, uma mercadoria de troca pela liberdade de quem um dia quis me eliminar. Escute bem, Minho, meu pai rosnou. Você tem 10 minutos para providenciar um veículo blindado que nos tire daqui e nos leve direto para o estádio Lusail. Se eu vir qualquer sombra de forças especiais nos seguindo, encerro a vida da minha filha aqui mesmo. Minho ficou paralisado. Vi suas mãos de médico tremerem. Ele me olhou com um arrependimento tardio nos olhos. Isabela, me desculpe. Não me peça desculpas, eu gritei, com as lágrimas transbordando. Foi você quem me empurrou para isso. Foi a sua traição que me entregou nas mãos dele. A fuga começou sob uma tensão insuportável.
O grupo criminoso recuou estrategicamente, usando a mim e aos funcionários médicos como reféns para chegar ao estacionamento. Minho foi forçado a segui-los, atendendo a cada exigência do meu pai para garantir minha segurança. Lá fora, dezenas de viaturas de polícia com luzes vermelhas e azuis cercavam o local, mas ninguém ousava disparar. O ar estava denso com o cheiro da morte. Meu pai me empurrou para o banco traseiro do veículo blindado, com o cano da arma de um assassino encostado na minha têmpora. Para o estádio Lusail, meu pai ordenou. O jogo está prestes a começar. É o único lugar onde o exército não se atreverá a fazer confusão. O carro disparou noite adentro, rasgando o silêncio de Doha. Atrás, vi o vulto de Minho montando em uma motocicleta militar, perseguindo-nos freneticamente, ignorando a chuva de balas que os criminosos disparavam pelas janelas do carro. Aquela fuga impensável estava nos levando de volta ao maior estádio do Catar, onde a partida entre Brasil e Coreia do Sul estava para começar. Em meio aos gritos de milhares de torcedores, uma aposta de vida ou morte chegava ao seu clímax. Olhei pelo vidro, vi o rosto determinado de Minho sob as luzes da estrada, e soube que os próximos 90 minutos seriam os mais sufocantes da minha vida. O estádio Lusail surgiu diante de nossos olhos como uma gigantesca coroa de ouro, brilhando sob as luzes de alta pressão, emanando a energia frenética de dezenas de milhares de pessoas. Mas dentro daquele veículo blindado que corria loucamente, o ar estava saturado com o cheiro de pólvora e medo. A partida entre Brasil e Coreia do Sul estava prestes a começar. O mundo inteiro prendia a respiração acompanhando a bola, mas ninguém sabia que, nas profundezas dos túneis técnicos sombrios deste santuário, o massacre estava prestes a explodir. Meu pai apertou a corrente em volta do meu pulso, empurrando-me para fora do carro logo na entrada da área VIP para autoridades. Ande logo, filha. Não deixe nossos espectadores o esperando. Atrás de nós, o ronco da motocicleta militar ecoou forte. Minho havia nos alcançado. Ele saltou da moto, com a arma em punho apontada para o grupo criminoso, mas seus olhos estavam fixos em mim. Seu rosto estava coberto de poeira e suor, os olhos vermelhos de tensão. Pare agora, barão, gritou Minho, sua voz sendo abafada pelo rugido da torcida vindo das arquibancadas acima. Você não tem saída. Todo o estádio está cercado. Meu pai deu uma risada de deboche, encostando o cano da arma na minha têmpora. Você está errado, tenente-coronel. Este é o lugar mais seguro do mundo agora. Se um único tiro for disparado aqui, começará uma revolta global. Você tem coragem de sacrificar a honra da sua nação para salvar esta garota? Fomos empurrados para as profundezas do subsolo do estádio, por passagens estreitas destinadas apenas à manutenção. O som dos passos batendo no concreto ecoava de forma ríspida. Acima de nossas cabeças, os alto-falantes anunciavam a escalação das equipes com entusiasmo. O jogo começou. Bum! Bum! O primeiro tiro soou exatamente quando o árbitro apitou o início da partida. O grupo de assassinos do meu pai começou a disparar contra a equipe de proteção das autoridades que estava no túnel. Um tiroteio sangrento explodiu no espaço confinado. A fumaça acre da pólvora, misturada ao cheiro de mofo do subsolo, me fazia tossir desesperadamente. Minho lançou-se entre os caixotes de carga, revidando os disparos enquanto tentava se aproximar de onde eu estava. Eu via seu conflito interno devastador. De um lado, a missão de proteger o político sul-coreano na tribuna de honra, sob cujo assento meu pai havia plantado uma bomba. Do outro lado estava eu, o escudo humano sendo arrastado sob o fogo cruzado. Minho. Não se preocupe comigo, gritei entre os estrondos dos tiros. Salve-o. Tem uma bomba na área VIP. Meu pai me deu um tapa forte no rosto, fazendo-me cair no chão. Calhe a boca. Ele terá que escolher, e eu quero ver o que este soldado exemplar fará quando seu coração e sua mente seguirem caminhos opostos. Minho estancou atrás de uma grande pilastra. Ele olhou para cima, para onde o político acenava para o público, e depois olhou para mim, sendo arrastada pelo meu pai em direção a uma saída de emergência secreta. A contagem regressiva dos 90 minutos de jogo começou, e com ela, os nossos 90 minutos de sobrevivência. O sangue começou a jorrar. Os assassinos caíam, e os soldados sob o comando de Minho também se sacrificavam. O tiroteio acontecia em silêncio sob a vibração ensurdecedora da superfície.
No momento em que o jogador do Brasil marcou o primeiro gol e o estádio inteiro estremeceu com a comemoração, Minho abateu o último guarda-costas do meu pai. Restávamos apenas nós três naquele túnel técnico escuro, logo abaixo do gramado. Meu pai estava ofegante, ainda segurando meu pescoço com força, o dedo indicador pronto no gatilho. Chega, Kang Min-ho, rosnou meu pai. Escolha. Salve a garota e deixe-me ir, ou eu atiro e a bomba lá em cima explode também. Você tem 5 segundos. Olhei para Min-ho. Naquele instante, não vi mais um soldado frio ou um médico indiferente. Vi um homem diante do abismo do desespero. Ele baixou lentamente o cano da arma, com os lábios trêmulos. Solte-a, sussurrou Min-ho. Eu te levo embora. Apenas solte a Isabela. A escolha fora feita. Ele me escolheu. Ele aceitou trair sua missão, aceitou sacrificar sua carreira e, possivelmente, a vida da autoridade para manter meu fôlego vivo. Meu coração apertou, a dor e a gratidão misturadas me deixaram sem palavras. Mas meu pai, que já havia perdido toda a humanidade, apenas riu loucamente. Ele não pretendia cumprir a palavra. Quando ele ia puxar o gatilho para acabar com nós dois, Min-ho lançou-se como uma flecha. Os 90 minutos de jogo continuavam correndo no gramado, mas aqui embaixo, o tempo parou em uma luta sangrenta que o mundo jamais conhecerá pelas telas da TV. Apenas eu, Min-ho e a morte espreitando na escuridão de Lusail. O rugido de mais de 80 mil espectadores nas arquibancadas de Lusail descia pelo túnel técnico como ondas de um tsunami, sacudindo até os dutos de ar-condicionado que percorriam o teto. No gramado, as estrelas do Brasil e da Coreia do Sul entregavam cada metro quadrado de drama, mas, sob este labirinto de concreto sombrio, a morte se preparava para ceifar almas. Meu pai ria loucamente, seu dedo apertando gradualmente o gatilho. O desespero transformará um homem poderoso em uma fera acuada sem nada a perder. Se eu não posso sair, todos vocês serão enterrados aqui. O Catar se lembrará deste dia não pelo futebol, mas pelo sangue. Não, eu gritei, o som perdendo-se no ar saturado pelo cheiro de pólvora. No exato momento em que meu pai ia puxar o gatilho para me dar o golpe final, um vulto disparou sob a luz amarelada dos néons. Era Min-ho. Ele não atirou, pois sabia que uma única faísca poderia ativar o sistema de bombas relógio que meu pai espalhara pelas colunas técnicas. Ele lançou-se contra meu pai com toda a força de um soldado das forças especiais. Craque! O som de osso quebrando ecoou seco. Meu pai foi arremessado para longe, a arma escapando de sua mão e girando no chão coberto de óleo de máquina. Mas, naquele instante, um ambípio frenético começou a soar do explosivo fixado junto ao painel elétrico central. O visor digital vermelho saltava em contagem regressiva nos segundos finais. Meu pai arrastou-se para levantar, com o rosto retorcido de dor e ódio. Ele tirou do bolso um minúsculo controle remoto. Adeus, querida filha. Adeus, nobre tenente-coronel. Abaixe-se, rugiu Min-ho. Ele não correu para a saída. Ele correu em minha direção. Uma explosão estrondosa ocorreu, mas não foi o estádio inteiro desabando. Foi uma pequena carga explosiva colocada perto da passagem para bloquear a retirada. A pressão da explosão lançou estilhaços de metal e concreto voando pelo ar. Senti um peso enorme desabar sobre minhas costas, empurrando-me para dentro de uma vala estreita de escoamento. Tudo mergulhou em poeira e em um silêncio aterrador. Quando meus ouvidos pararam de zunir e tentei empurrar os escombros de cima de mim, percebi que Min-ho estava imóvel sobre meu corpo. Ele usará o próprio corpo como um escudo vivo, protegendo-me da chuva de detritos e do calor infernal da explosão. Min-ho. Min-ho, acorde. Minha mão trêmula tocou o ombro dele. Minha palma sentiu imediatamente um fluxo de líquido quente e viscoso. Sangue. Muito sangue. Um estilhaço de metal afiado cravara-se profundamente em seu flanco, logo abaixo do colete tático que fora rasgado. Seu rosto, sempre firme, estava pálido, seus olhos entreabertos, e sua respiração curta e pesada. Isabela, corra! Ele sussurrou, o sangue borbulhando no canto da boca. Não. Eu não vou te deixar. As lágrimas jorraram, misturando-se à sujeira no meu rosto. Você é médico, você tem que saber como se salvar. Me ensine, por favor. Acima de nossas cabeças, o rugido da torcida explodiu novamente.
Talvez alguém tivesse acabado de marcar um gol. O contraste entre a alegria frenética do mundo lá cima e a nossa tragédia aqui embaixo era cruel. Meu pai havia desaparecido na fumaça, talvez tivesse escapado pela saída de emergência técnica. Agora, neste túnel escuro, restávamos apenas eu e o homem que morria por mim. Lembrei-me do que ele fizera por mim no capítulo 3, nos escombros da fanzone. Como suas mãos foram calmas, como sua voz foi decidida. Rasguei a barra do meu vestido de seda vermelha, minhas mãos trêmulas tentando recordar as técnicas básicas de primeiros socorros que ele me mostrará nos breves momentos que passamos juntos na moto ou na tenda beduína. Pressione, segure firme. Sussurrou Minho, seus olhos me olhando com encorajamento, embora sua consciência estivesse desaparecendo. Usei toda a minha força, pressionando o tecido do vestido contra o ferimento que jorrava sangue para estancá-lo. A sensação do sangue morno escorrendo por entre meus dedos me fez estremecer, mas eu não podia soltar. Eu tinha que salvá-lo, da mesma forma que ele me salvara das garras da morte tantas vezes. Não feche os olhos, Minho. Olhe para mim. Você me deve uma explicação sobre aquele beijo em Lusail, lembra? Eu dizia entre soluços, tentando mantê-lo na realidade. Minho esboçou um sorriso, fraco, mas carregado de uma serenidade estranha. Ele ergueu a mão ensanguentada, tocando trêmulo minha bochecha. Isabela, eu não me arrependo. O som de metralhadoras ecoou ao longe, e talvez a equipe médica e as forças especiais estivessem rompendo o cerco para entrar no túnel. Mas para mim, naquele momento, o mundo inteiro resumia-se à respiração frágil de Minho. Ajoelhada em uma poça de sangue, sob o estrondo das arquibancadas de Lusail, continuei minhas manobras de estancamento desajeitadas, porém desesperadas. Seu sacrifício não era um capítulo de um manual militar, nem uma missão designada. Foi a escolha de um coração que aprendeu a amar após anos de frieza no campo de batalha. Ele fora atingido, caíra, mas tivera sucesso em proteger o que era mais precioso para ele, não o político, não a honra nacional, mas a mim. Aguente, Minho, eles estão chegando, por favor, não me deixe. O som de botas militares marchando ecoou no fim do corredor. Lanternas cortaram a cortina de fumaça. Eu continuava ali, abraçada a ele, enquanto o maior espetáculo do mundo seguia seus giros do destino acima de nós. Este sacrifício seria uma cicatriz eterna em minha alma, mas, ao mesmo tempo, seria a chama que aqueceria meu coração no meio de um catar em chamas. O apito final da partida no estádio Lusail ecoou, descendo pelo túnel técnico como o encerramento de uma tragédia que se arrastou por 90 minutos. A equipe médica militar invadiu o local, as lanternas varrendo a cortina de poeira e parando onde eu estava ajoelhada, com as mãos ensanguentadas ainda pressionando o ferimento no flanco de Minho. Ele foi colocado em uma maca em estado de coma profundo, com o rosto pálido sob as luzes de emergência. Fui separada dele imediatamente. Soldados sul-coreanos de rostos gélidos me escoltaram para uma área isolada dentro da base militar temporária em Doha. Eles não me olhavam como uma vítima, mas como uma cúmplice. O silêncio naquela pequena sala de interrogatório estava me enlouquecendo. Eu só queria saber se Minho estava vivo, mas a única resposta era o tic-tac indiferente do relógio. 2 dias depois, a porta da cela se abriu. Um oficial de alta patente entrou e colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. Senhorita Isabela, você pode ir. A ordem de extradição foi cancelada, assim como as acusações contra você. Onde está o Minho? Como ele está? Avancei, com a voz rouca. O oficial me olhou com uma expressão complexa e suspirou. O tenente-coronel Kang acordou. Ele pediu para ver você. Mas antes, você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu no Hotel Seven Stars e no estádio Lusail. Fui levada a um quarto de hospital especial, onde Minho jazia com dezenas de fios conectados ao corpo. Ele parecia visivelmente mais magro, mas aqueles olhos pretos e profundos haviam recuperado um pouco de brilho. Ao me ver, ele assentiu levemente, sinalizando para que o oficial saísse. Você me enganou, eu disse, parada ao pé da cama, com a voz trêmula. Naquela festa, você me abandonou para prender meu pai. Você me usou como isca. Minho respirou fundo, e seu rosto mostrou um lampejo de dor. Isabela, era a única maneira de salvar sua vida. Você já se perguntou como seu pai soube que você estava na fanzone e que possuía aquela foto? Eu paralisei. Ele disse que não sabia.
Ele sabia, Minho interrompeu, com a voz baixa. O sistema de inteligência das gangues rivais do seu pai te descobriu primeiro. Eles não queriam te capturar, queriam te matar imediatamente para queimar o arquivo e manchar a reputação do seu pai perante os barões das apostas internacionais. O grupo de assassinos que nos perseguiu no deserto, metade deles não era do seu pai. Eram mercenários com ordens de levar sua cabeça a qualquer custo. Recuei um passo, atordoada. O mundo parecia girar ao meu redor. Todo o plano no Hotel Seven Stars, continuou Minho, olhando fixamente nos meus olhos, com arrependimento mas também determinação, foi arquitetado por minha conta e reportado erroneamente aos meus superiores. Eu criei um cenário falso de te usar como um isca para poder, oficialmente, te levar para uma área protegida pelo que há de melhor nas forças especiais coreanas. Eu sabia que, se apenas te reportasse como testemunha, meus superiores te levariam para um local seguro comum e secreto, e lá as gangues rivais infiltrariam facilmente para te assassinar. E quanto à prisão do meu pai? Eu precisava prendê-lo antes que os rivais o fizessem, explicou Minho, com a respiração mais pesada. Se ele caísse nas mãos deles, você seria o próximo alvo de pressão. Eu armei uma prisão pública para que o mundo inteiro visse que seu pai estava nas mãos da justiça. Somente com ele na prisão, você realmente desapareceria do radar daqueles sanguinários. Fiquei sem palavras. No fim, a traição fria no Hotel Seven Stars que eu tanto odiei fora, na verdade, o escudo mais sólido que ele erguera para me proteger. Ele aceitou que eu odiasse, aceitou que eu sofresse, desde que eu permanecesse viva. Você agiu por conta própria, isso significa que violou ordens militares? Perguntei com a voz embargada. Minho esboçou um sorriso amargo. Eu menti nos relatórios, usei recursos militares para fins pessoais sob o pretexto de uma missão. Aceito perder minha patente, aceito enfrentar a corte marcial. Isabela, a missão de um soldado é proteger a nação, mas a missão de um médico é proteger a vida. E a sua vida era a única coisa que eu não podia perder. Minhas lágrimas jorraram, quentes e cheias de remorso. Aproximei-me e segurei sua mão magra. Aquele homem de aparência gélida suportara tudo em silêncio, carregando toda a culpa e os mal-entendidos apenas para garantir a segurança da filha de seu inimigo. Ele me salvara não apenas uma vez, mas dezenas de vezes em um plano louco e arriscado que apenas o amor poderia explicar. Você é um idiota, Kang Minho, solucei, encostando o rosto em sua mão. Talvez eu seja, ele sussurrou, e seus dedos fracos acariciaram meu cabelo. Mas, pelo menos, você ainda está aqui, em segurança. A verdade fora revelada, nua e cheia de sacrifício. Minho não era o traidor, ele era o salvador mais silencioso que já conheci. Mas o preço dessa verdade era alto demais. Ele perderia toda a carreira que construiu por anos nos campos de batalha. Essa verdade era o nosso focante, abrindo um novo capítulo triste, porém precioso, enquanto o Catar encerrava sua temporada de futebol. O aeroporto internacional Ahmad surgia como uma maravilha arquitetônica no coração do deserto, deslumbrante com suas cúpulas onduladas e luzes LED cintilantes. Mas, para mim, esse esplendor apenas intensificava o sufocamento de uma despedida já traçada. A Copa do Mundo havia terminado. As multidões de torcedores fervorosos já haviam minguado, dando lugar ao silêncio frio dos últimos voos que partiam das terras do Golfo. Eu estava na sala de espera VIP, o vestido de seda vermelha de outrora fora substituído por uma roupa simples, que escondia as cicatrizes ainda não totalmente curadas. Não muito longe dali, um pelotão da polícia militar sul-coreana montava guarda. No centro deles, Minho estava sentado em uma cadeira de rodas, vestindo seu uniforme impecável, mas seus ombros não ostentavam mais as insígnias de patente. Ele fora destituído de seu cargo militar assim que deixou o leito hospitalar. Um herói silencioso aos meus olhos, mas um grave infrator disciplinar aos olhos do exército. Chegou a hora, Isabela, a voz grave de Minho ressoou, interrompendo o anúncio monótono dos voos pelos alto-falantes. Aproximei-me dele, com as pernas pesadas como chumbo. Os policiais recuaram a uma distância suficiente para nos conceder nossos últimos momentos de privacidade. Olhando para Minho agora, senti meu coração apertar. Ele não era mais o imponente tenente-coronel Kang, nem o médico frio entre os escombros. Era apenas um homem que acabará de trocar toda a sua carreira, honra e futuro pelo fôlego da filha de seu inimigo. Para onde você vai? Sussurrei, lutando contra as lágrimas que insistiam em cair. De volta a Seul.
enfrentar a corte marcial e começar do zero, ele sorriu fracamente, seus olhos pretos e profundos fitando-me como se quisessem gravar cada traço do meu rosto em sua alma. Quanto a você, seu voo para o Brasil parte em 1 hora. Sua nova identidade está protegida. Viva uma vida brilhante, da mesma forma que você dançou samba no estádio 974. Como posso viver brilhantemente sabendo que você perdeu tudo por minha causa? Ajoelhei-me diante dele, segurando firme suas mãos ásperas que ainda guardavam um pouco do calor hospitalar. Venha comigo, Minho. No Brasil, ninguém sabe quem você é. Nós poderíamos... Isabela, ele me interrompeu, com uma voz doce, porém estranhamente firme. Cada um tem sua própria batalha para terminar. Minha luta no Catar acabou quando vi que você estava a salvo. Agora, preciso encarar as escolhas que fiz. É a última honra de um soldado. De repente, um alarme ecoou por todo o terminal. O sistema automático de combate a incêndios do aeroporto sofrerá uma falha técnica ou, talvez, um pequeno erro na manutenção pós-torneio. Do teto alto, os aspersores começaram a liberar jatos de água branca e densa. Uma chuva artificial desabou, gélida e inesperada, no coração do aeroporto seco e quente. A água encharcou meu cabelo, misturando-se às minhas lágrimas quentes. Minho ergueu a mão, limpando suavemente as gotas no meu rosto. Sob aquela névoa de chuva artificial, o espaço ao redor parecia desaparecer, restávamos apenas nós dois no encontro de dois mundos que não podiam se fundir. Viva por nós dois, Isabela, ele sussurrou no meu ouvido, seu hálito quente contra a água fria. Não olhe para trás. Apenas siga em frente. Eu o abracei forte, deixando que a água nos encharcasse por completo. O último beijo teve o gosto salgado das lágrimas, o amargor da despedida e o frio daquela chuva artificial em Amad. Não era um beijo de começo, mas o adeus de um destino cruel que se entrelaçara no coração de um Catar conturbado. Eu nunca vou te esquecer, solucei. Não me esqueça, ele respondeu, com a voz rouca. Mas também não deixe de ser feliz por minha causa. Os policiais se aproximaram, sinalizando que o tempo havia acabado. Eles empurraram a cadeira de rodas de Minho em direção ao controle de segurança exclusivo para militares. Fiquei ali, imóvel sob a chuva artificial que ainda caía torrencialmente sob as luzes de neon amareladas. Suas costas estavam eretas, mesmo na posição de alguém sendo escoltado, ele mantinha uma altivez que impunha respeito. Minho não olhou para trás. Ele sabia que, se olhasse apenas uma vez, a fortaleza que tentava construir desmoronaria completamente. Observei sua silhueta desaparecer atrás das portas de metal frio, sentindo que uma parte da minha alma morria com seus passos. A chuva artificial parou de cair no momento em que meu voo para o Brasil foi anunciado pela última vez. Caminhei em direção ao portão de embarque, apertando o passaporte com meu novo nome, o último presente do homem que sacrificará tudo por mim. O Catar ficava para trás, brilhante e doloroso, como um sonho feito de sangue e lágrimas. A despedida sob a chuva artificial em Amad não foi o fim de uma história de amor, mas o início de uma saudade eterna. Levei comigo a cicatriz no peito e sua imagem no coração, voando para o outro lado do mundo, onde o samba ainda esperava, mas onde nada jamais seria como antes. 2 anos se passaram desde aquela noite de chuva artificial gélida no aeroporto Amad. Esse tempo foi longo o suficiente para que as cicatrizes no meu peito desbotassem em linhas claras, mas nem de longe o bastante para apagar o calor da mão de Kang Minho da minha memória. Voltei para o Brasil, não mais como a filha de um barão das apostas ou uma repórter freelancer ávida por fama. Sob um novo nome, escolhi viver em uma pequena e pobre cidade às margens da Amazônia, onde o ritmo de vida é lento e as pessoas se tratam com sinceridade rústica, em vez de números de apostas sem alma. Esta cidade não tem os arranha-céus em espiral de Lusail, nem as luzes de neon vibrantes de Doha. Aqui, há apenas o verde profundo da selva, o canto dos pássaros a cada manhã e o cheiro de terra úmida após as chuvas tropicais típicas. Abri uma pequena escola de samba para as crianças da região, usando a dança da minha terra para suavizar as durezas da vida real. Naquela tarde, o sol brilhava como mel derramado sobre o pátio da humilde escola da vila. Eu estava absorta ensinando os passos básicos aos pequenos quando um alvoroço vindo do portão me distraiu. Uma caravana de ajuda médica acabará de chegar. Era algo comum naquela região pobre, onde organizações humanitárias internacionais enviam médicos frequentemente para ajudar a população contra doenças infecciosas.
Sequei o suor da testa, pretendendo levar as crianças para descansar. Mas meus passos pararam subitamente ao ver uma silhueta familiar descendo de um caminhão carregado de suprimentos. O homem vestia o uniforme azul claro dos médicos voluntários e um boné que escondia metade do rosto, mas aquele caminhar ereto e determinado era algo que eu jamais confundiria. Meu coração disparou, e uma sensação familiar de sufocamento invadiu meu peito. Era ele? Ou seria apenas mais uma miragem criada por uma saudade tão profunda? Ele estava ali, em meio à multidão que esperava ansiosa por atendimento. Não usava mais uniforme militar impecável, nem tinha a aura fria e distante de um tenente-coronel das forças especiais. Agora, era apenas um médico voluntário simples, cujas mãos que um dia seguraram armas e bisturis de guerra agora acalentavam com ternura uma criança local que chorava. Fiquei estática, com a respiração entrecortada. Nesse momento, ele ergueu a cabeça. Nossos olhares se cruzaram em meio ao espaço inundado pelo sol e pelo vento da Amazônia. Aqueles olhos pretos e profundos continuavam os mesmos, contendo um oceano de quietude e resiliência, mas agora traziam uma camada extra de calor e benevolência. Kang Min-ho paralisou por alguns segundos. Ele removeu a máscara cirúrgica, revelando o rosto marcado pelo tempo, com algumas rugas nos cantos dos olhos, vestígios dos anos de poeira e dos eventos que se seguiram à corte marcial. Ele olhou para mim, para a pequena aula de samba e, então, baixou o olhar para a criança parada ao meu lado. Era Tiago, meu filho de 2 anos. O menino tinha o cabelo cacheado selvagem da mãe, mas possuía os olhos decididos, o olhar aguçado e direto idêntico ao do homem à sua frente. O pequeno olhava curioso para o estranho em que acabará de surgir, segurando firme a barra da minha saia com sua mãozinha. Isabela, ele sussurrou, sua voz grave e familiar ecoando entre o farfalhar das folhas da selva. Min-ho, solucei, com as lágrimas jorrando incontrolavelmente. Por que você está aqui? Ele se aproximou, com passos lentos, mas firmes. Eu já disse, cada um tem sua própria batalha. Depois de deixar o exército, percebi que ainda devia muito a esta vida. Passei por muitos lugares, curei muitas pessoas e, finalmente, meu coração me trouxe até aqui. Ele se abaixou, olhando diretamente nos olhos de Tiago. Uma conexão invisível, porém poderosa, explodiu entre 2 seres que compartilhavam o mesmo sangue resiliente. Ele estendeu a mão áspera e afagou gentilmente a cabeça do menino. Tiago não teve medo, pelo contrário, esboçou um leve sorriso, um sorriso raro que ele reservava apenas para quem realmente confiava. Qual o nome dele? Perguntou Min-ho, com a voz trêmula. Tiago, respondi entre lágrimas. Ele tem exatamente os seus olhos. Min-ho levantou-se e olhou-me com um afeto que tentará reprimir por tantos anos. O destino era realmente estranho. Uniu-nos em sangue e fogo no Catar, separou-nos em chuva artificial em Amad, para finalmente nos reunir no verde da esperança da Amazônia. Caminhei por uma estrada muito longa para reencontrar a paz da minha alma, Isabela, disse ele, tocando suavemente meu ombro. E agora percebo que essa paz não estava nas viagens, mas sim aqui, ao seu lado. Encostei a cabeça em seu peito, sentindo o calor e o ritmo constante do seu coração, o ritmo que eu tentará desesperadamente salvar no túnel escuro de Lusail. Toda a dor, a traição e a separação do passado desvaneceram-se como neblina ao sol da manhã. O ciclo do destino completará sua volta, deixando para trás as cinzas da guerra e abrindo um capítulo mais radiante do que qualquer dança de samba. No interior do Brasil, onde resta apenas o calor humano e a natureza selvagem, o médico voluntário e a professora de dança se encontraram novamente. Tiago segurou a mão de Min-ho, e nós 3 caminhamos em direção à pequena casa aninhada sob a sombra de uma árvore majestosa. O pôr do sol caiu, tingindo o céu de vermelho, marcando o início de uma nova vida onde o amor não era mais uma isca, e a esperança não era mais um sonho de luxo. O destino havia retornado e, desta vez, nada mais poderia nos separar.